Olá! Se a prova de administração da FGV tá no seu radar, pode ficar tranquilo ou tranquila. Essa análise aqui foi feita para a gente desvendar juntos as funções administrativas que são, sério mesmo, a chave para aprovação. Vamos nessa? Bom, vamos direto ao que interessa, né? A pergunta que não quer calar e que tira o sono de muita gente é: como é que se faz para gabaritar a administração numa prova da FGV, que a gente sabe é uma das bancas mais cascudas do país? Então, a resposta, e pode acreditar, está num único framework, um acrônimo super poderoso que destrava a lógica por trás das questões. É o famoso PODC. É para guardar bem na mente, hein? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar por cada uma dessas etapas, não só para entender o que elas significam, mas principalmente para sacar como a FGV gosta de cobrar cada detalhezinho. Para começar, o primeiro grande estalo que a gente tem que ter é o seguinte: PODC não é uma listinha de tarefas, não. Pensa nisso como um ciclo, sabe? Uma engrenagem que está sempre girando, onde uma peça depende da outra. É a espinha dorsal da administração. Exato, essas quatro funções que vêm lá das ideias clássicas de Fayol são a base do trabalho de qualquer gestor hoje em dia. E não importa o nível, se é diretoria ou supervisão, é um conceito que vale para todo mundo na gestão. Bora começar com a primeira letra, o P de planejamento. É aqui que o jogo começa de verdade. É a hora de definir o rumo, de saber para onde a organização quer ir. O planejamento funciona como se fosse o GPS da organização. Ele não só aponta o destino final, que são as metas, como também calcula a melhor rota para chegar lá, que são as estratégias. E no fim das contas, o que a gente tem na mão é sempre um plano de ação. Agora, olha só que importante. Essa tabela é ouro puro para a prova. Ela detalha o planejamento em três níveis bem diferentes. E pode apostar, a FGV adora testar se a gente sabe a diferença entre eles. O estratégico, que olha a empresa inteira, e o futuro. O tático, que pega essa estratégia e desce para o nível dos departamentos. E o operacional, que é o chão de fábrica, focado no dia a dia, na tarefa. É fundamental dominar isso. Beleza, já temos um plano. E agora? Agora a gente precisa organizar a casa, ou seja, construir a estrutura para fazer o plano sair do papel. A função de organizar é basicamente isso: arrumar bagunça. É definir quem faz o quê, para onde vai o dinheiro, de quem é a responsabilidade. E a ferramenta mais conhecida para mostrar isso é o organograma, aquele desenho clássico da hierarquia. Pensa nesses itens como se fossem os tijolinhos que constroem a organização. Cada um deles define uma regra do jogo, quem responde para quem, como o trabalho é dividido e, principalmente, onde o martelo é batido, ou seja, onde as decisões são tomadas. E aqui, ó, atenção máxima. A diferença entre centralização e descentralização é um clássico da FGV. Na centralização, o poder está todo lá em cima, no topo. Já na descentralização, esse poder de decisão é espalhado pelos níveis mais baixos. Simples, mas cai muito. Muito bem, já temos o plano e a estrutura. Mas falta o mais importante, né? As pessoas. E é aí que entra a direção. É a função que bota vida nisso tudo. Ao contrário das outras funções, a direção é totalmente pessoal. O negócio aqui é gente, é sobre mobilizar a galera, fazer todo mundo remar para o mesmo lado. E as ferramentas para isso são liderança, motivação e uma boa e velha comunicação. Essa citação aqui mata a pau, resume perfeitamente. Enquanto planejar e organizar podem ser mais técnicos, a direção é puro relacionamento humano. É sobre liderar, conversar, inspirar. E para fechar o ciclo, chegamos no C de controle. Pensa no controle como o placar do jogo. É ele que responde àquela pergunta crucial. E aí, a gente está ganhando? Estamos no caminho certo? E controlar não é só ficar caçando erro não, viu? É uma função essencial que serve para ter certeza de que a empresa está no rumo certo. E se não tiver, é o controle que vai acender a luz amarela para a gente corrigir a rota. Esse processo de 4 passos é o motor do controle. Tudo começa lá no planejamento, quando a gente define os padrões. Depois, a gente monitora o que está acontecendo de verdade, compara uma coisa com a outra e, se precisar, age para corrigir. É um ciclo dentro do ciclo. Mas para controlar direito, a gente precisa de bons indicadores. E essas aqui são as características que a FGV quer que a gente saiba de cor. Um bom indicador é definido antes de tudo. Foca no resultado e, o mais importante, é baseado em dados objetivos, sem achismo. Ok, agora é a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que a gente vai ver agora é, sem exagero nenhum, a chave mestra para detonar nas questões da FGV sobre esse assunto. Essa tabela é o mapa da mina.
Ela conecta tudo. Repara como cada função do pod acontece em cada nível, mas exigindo uma habilidade diferente. Lá no topo, no estratégico, a habilidade é conceitual, é ver a floresta inteira. No tático, o jogo é o relacionamento interpessoal, gerenciar as equipes. E lá na base, no operacional, é habilidade técnica pura, é saber fazer. Entender essa amarração é o segredo do sucesso. Então, a grande sacada é essa. Quando pegar uma questão da FGV, respira fundo e use essa tabela como um filtro. Se pergunte, isso que o enunciado está falando é sobre o quê? Planejar, organizar? E está acontecendo em que nível? Estratégico? A resposta vai estar nessa análise, pode ter certeza. Com esse framework em mãos, a meta é essa: transformar a insegurança em confiança. O podcast deixa de ser só uma sigla e vira uma ferramenta prática, uma lente para ler as questões da FGV e, claro, buscar a tão sonhada aprovação. E aí, pessoal, tudo pronto para a gente gabaritar mais um tema da FGV? Hoje o nosso papo é reto e direto ao ponto. Vamos desvendar as teorias de motivação que mais caem em prova para não deixar nenhum ponto para trás em comportamento organizacional. Bora lá? Olha só o nosso plano de voo de hoje. A gente vai seguir essa trilha, passo a passo, para construir aquele conhecimento sólido, sabe? Focando exatamente no que a banca quer ver na hora da prova. Bom, vamos começar pelo porquê, né? Por que esse assunto é tão importante? Simples. Entender de motivação não é só para bonito. É um tema que a FGV adora, é figurinha carimbada nas provas. Quem domina isso sai na frente. É um diferencial e tanto. E aqui tá a pergunta de R$1 milhão, né? A gente não precisa saber tudo de tudo. O segredo é focar naquilo que a banca realmente cobra. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Ir direto ao ponto, sem enrolação. Certo, então, dentro do universo das teorias de motivação, a gente vai se concentrar nas chamadas teorias de conteúdo. O que são elas? São aquelas que tentam explicar o que, de fato, deixa uma pessoa motivada. E por serem as mais clássicas, são as queridinhas da FGV. Vamos então para a nossa primeira parada obrigatória, a pirâmide de Maslow. Pode até ter gente que critica, que debate, mas para concurso público, especialmente FGV, ela é a base de tudo, é o ponto de partida que todo mundo tem que saber. E aí está ela, a famosa pirâmide. A ideia do Maslow é bem intuitiva. Para ele, a gente é movido pelo desejo de satisfazer nossas necessidades. Só que existe uma ordem para isso. A gente vai subindo degrau por degrau, de baixo para cima. Agora atenção, porque aqui está o pulo do gato da teoria de Maslow. A gente só se sente motivado por aquilo que a gente ainda não tem. A partir do momento que uma necessidade é atendida, pronto, ela perde a força, ela não motiva mais. E aí, o nosso foco passa para o próximo nível da pirâmide. Essa é a lógica central. E a subida é essa aqui, ó. A gente começa pelo básico do básico para sobreviver: comer, dormir. Depois a gente busca segurança, um teto, estabilidade. Aí vem as necessidades sociais, de pertencer a um grupo, ter amigos. Em seguida, a gente quer ser reconhecido, ter nossa estima valorizada. E lá no topo, o grande finale, a autorrealização, que é a busca de ser tudo aquilo que a gente pode ser. E para quem está estudando, esse quadro aqui é ouro puro. Ele traduz a teoria para a nossa realidade, para um ambiente de trabalho. Olha que legal. Um salário mínimo, por exemplo, está ali na base, satisfazendo as necessidades fisiológicas. A estabilidade no emprego é segurança na veia. Um bom clima com os colegas, necessidade social. E por aí vai. É uma ferramenta perfeita para memorizar e acertar a questão na prova. Beleza, Maslow tá na conta. Agora a gente vai para a segunda teoria fundamental do nosso estudo. E aqui a coisa fica um pouco mais sofisticada. Herzberg vem com uma visão diferente, e é justamente nessa diferença que a FGV adora criar aquelas pegadinhas de prova. Então, vamos com calma. Muita, mas muita atenção aqui, pessoal. Esse é o ponto mais crucial e que mais confundem Herzberg. Para ele, satisfação e insatisfação não são os dois lados de uma mesma régua, não mesmo. São duas coisas completamente separadas. Ou seja, se você elimina o que te deixa insatisfeito, você não fica satisfeito, você fica neutro. Fica num estado de não insatisfação. Pegou a ideia? E esse quadro resume tudo de forma brilhante. De um lado, os fatores higiênicos. Pensa em higiene mesmo. Se falta, dá problema. São coisas como o salário, as regras da empresa, o relacionamento com o chefe. Se forem ruins, geram insatisfação.
Mas se forem bons, eles só evitam a insatisfação, eles não motivam de verdade. A motivação real, a satisfação, vem do outro lado, dos fatores motivacionais, que são internos. É o reconhecimento, o desafio da tarefa, a responsabilidade que se recebe. Muito bem, agora que a gente já entendeu cada teoria separadamente, chegou a hora do grande confronto. Vamos colocar Maslow e Herzberg lado a lado para a gente nunca mais confundir um com o outro. Isso é fundamental para não cair em armadilhas na hora da prova. Esse quadro aqui, gente, é a cereja do bolo da nossa análise. Repara só na diferença sobre o salário. Para Maslow, o salário é uma necessidade básica, lá na base da pirâmide. Então, ele motiva sim até ser satisfeito. Já para Herzberg, o salário nunca vai motivar de verdade. Ele só impede que a pessoa fique desmotivada. É um fator higiênico. Enquanto Maslow tem uma escadinha rígida, Herzberg tem duas pistas paralelas que não se cruzam. Entender isso aqui resolve 90% das questões. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos para a nossa revisão final. Um resumo rápido, direto ao ponto, para fixar o conteúdo e consultar rapidinho antes de entrar na sala da prova. Então, falou em Maslow o que tem que vir na cabeça. Hierarquia, degrau por degrau. E a ideia principal: só o que nos falta é que nos move. Simples assim. Falou em Herzberg, o segredo é lembrar da separação. Higiene só evita a doença da insatisfação. A saúde, a alegria de estar satisfeito, vem dos fatores motivacionais. É essa distinção que a FGV vai testar. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A melhor maneira de aprender de verdade é trazer a teoria para a nossa vida. Pensa aí, no seu dia a dia de estudo ou de trabalho, o que é que só evita que as coisas fiquem ruins? E o que é que realmente te dá aquele gás, aquela satisfação? Pensar nisso não só ajuda a fixar o conteúdo para a prova, mas ajuda a gente a se entender melhor. E dominar essa diferença é o caminho para gabaritar as questões de motivação. Olá, quem se prepara para concursos, especialmente da FGV, sabe que o tema Barreiras à Comunicação é figurinha carimbada. E dentro desse tema, tem duas que são as campeãs em gerar confusão, a filtragem e a percepção seletiva. Então, o nosso objetivo aqui hoje é bem simples. Vamos decifrar essas duas de uma vez por todas e garantir aquele ponto que pode fazer toda a diferença na sua aprovação. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada no cenário completo. Existem vários tipos de barreiras que podem atrapalhar uma comunicação. As físicas, tipo um barulho muito alto ou uma internet ruim. As semânticas, que têm a ver com o significado das palavras, quando as pessoas não se entendem. E as humanas ou pessoais. É exatamente aqui que a FGV gosta de focar. E é sobre duas delas que a gente vai conversar em detalhes. Então, para começar, vamos analisar um caso prático. É um cenário bem típico de prova da FGV, daqueles feitos para testar se a gente está mesmo prestando atenção nos detalhes. Imagina só a cena. Um diretor financeiro descobre uma notícia terrível. A empresa pode ir à falência. Mas na hora de contar isso para o chefão, para o CEO, bate aquele medo da reação dele. E o que ele faz? Ele decide, de propósito, dar uma suavizada na história. Ele manipula a informação para não parecer tão ruim. E aí vem a pergunta que vale o ponto na prova. Com base nessa ação, nesse ato de amenizar a mensagem de forma deliberada, que barreira à comunicação a gente tem aqui? Pensa um pouquinho. Se a sua resposta foi filtragem, parabéns. É exatamente isso. Agora vamos entender o porquê vamos destrinchar esse conceito. A definição é bem clara. Olha só, filtragem é quando o emissor, ou seja, quem está enviando a mensagem, mexe na informação de propósito. O objetivo é fazer com que a mensagem soe melhor, pareça mais positiva ou menos grave para a pessoa que vai receber. A ação está toda em quem fala. Ok, essa tabela aqui é o mapa da mina para a prova. Vamos analisar ponto a ponto. A palavra-chave da filtragem é manipulação. Quem é o agente? Sempre o emissor. E o ponto mais importante de todos, a intenção é consciente, é proposital. A pessoa faz isso porque quer, seja por medo, para agradar, para parecer competente. É super comum em ambientes com uma hierarquia bem rígida. E tem mais. Olha só, quanto mais níveis hierárquicos uma empresa tem, maior a chance de a informação ser filtrada no caminho até o topo. É o famoso dourar a pílula, sabe? Falar para o chefe só aquilo que a gente acha que ele quer escutar. Até na hora de fazer um resumo de um relatório para a diretoria, pode rolar uma filtragem, porque os interesses de quem resume acabam influenciando o que é dito e o que é deixado de fora. Muito bem, acho que a filtragem já está dominada. Agora vamos para o segundo caso, outra situação que a FGV adora colocar nas provas para a gente analisar. Aqui a história é bem diferente.
Temos uma funcionária super focada em um projeto novo. A cabeça dela está totalmente naquilo. E no meio dessa imersão toda, ela simplesmente não vê um e-mail importante da empresa sobre o agendamento de férias. Ela não ignorou de propósito. Ela genuinamente não percebeu a mensagem porque a atenção dela estava em outro lugar. Diante desse cenário em que a pessoa não percebe uma informação por estar totalmente focada em outra coisa, qual é a barreira que se manifesta? E a resposta correta é percepção seletiva. Vamos entender agora como essa lente pessoal funciona e como ela afeta a nossa comunicação. Na percepção seletiva, o foco da análise muda completamente. Agora a gente está falando do receptor, da pessoa que recebe a mensagem. Sabe aquela ideia de que a gente não vê o mundo como ele é, mas sim como nós somos? É exatamente isso. Nossos interesses, nossas experiências, tudo isso funciona como um filtro, que faz a gente prestar atenção em algumas coisas e ignorar outras. Agora vamos comparar com a filtragem. Na percepção seletiva, o agente principal é o receptor. E aqui está a enorme diferença. A intenção é subconsciente, não é proposital. A funcionária do nosso exemplo não decidiu ignorar o e-mail. A motivação dela, o foco no projeto, fez com que, sem querer, ela não processasse aquela informação. A falha acontece na hora de decodificar a mensagem. Certo, agora é o momento decisivo. Vamos colocar as duas barreiras lado a lado, um duelo final, para que nunca mais reste nenhuma dúvida. Isso aqui é o que garante o acerto na prova. Então, o ponto crucial é este. A filtragem é uma ação do emissor e ela é intencional. A pessoa manipula a mensagem antes de enviar, geralmente para ser bem vista. Já a percepção seletiva é um processo do receptor e ela é não intencional. A pessoa filtra a mensagem na hora que está recebendo, com base nos seus próprios interesses e necessidades. É essa a distinção que a FGV quer que a gente saiba. Para fechar, aqui vai uma dica de ouro para levar para o dia da prova. Na hora de ler a questão, faça duas perguntas bem simples. Quem está agindo e com qual intenção? Se a ação é do emissor, de forma deliberada para manipular, a resposta é filtragem. Se o problema acontece com o receptor, que sem querer acaba não captando a mensagem, a resposta é percepção seletiva. Simples assim, não tem como errar. E para uma reflexão final, que vai além da prova. Como será que a filtragem e a percepção seletiva estão acontecendo no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Parar para pensar nisso e reconhecer essas barreiras na prática é o primeiro passo para uma comunicação muito mais eficaz. E aí, bora falar de trabalho em equipe e gestão de conflitos? Parece um tema tranquilo, né? Mas a gente sabe que a FGV adora pegar esses assuntos e transformar em verdadeiras armadilhas nas provas. Então a ideia aqui é a gente desvendar os conceitos que realmente caem, entender a lógica da banca e, claro, não cair nenhuma pegadinha. Vamos nessa? E pra gente já começar esquentando, uma pergunta que é a base de tudo. Para FGV, grupo e equipe, é a mesma coisa? Olha, a resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre acertar ou errar várias questões em sequência. Então, vamos mergulhar nisso de cabeça. Bom, o nosso roteiro de hoje foi montado seguindo bem a lógica que a FGV costuma usar. A gente começa com essa distinção super importante entre grupos e equipes, depois a gente vai ver o que faz eles serem eficientes, qual é o papel do gestor nisso tudo, e fechamos com as estratégias de negociação para lidar com conflitos. Ok, vamos então para a nossa primeira parte. Entender de uma vez por todas a diferença entre grupo e equipe não é só um detalhe teórico, não, hein? É a chave para conseguir interpretar os cenários que a FGV joga na prova. Dá uma olhada nessa imagem. À esquerda, a gente tem um grupo com essas conexões mais soltas, pontilhadas. Peça assim, é como um pessoal numa biblioteca. Cada um tá ali focado no seu próprio trabalho, mas, claro, podem se ajudar de vez em quando. Já na direita, a gente vê uma equipe. As linhas se conectam, sabe? O trabalho de uma pessoa depende diretamente do trabalho da outra. É tipo uma equipe de revezamento numa corrida. E aqui que tá o pulo do gato. Aquilo que a FGV ama cobrar. Num grupo, a responsabilidade é de cada um. Se alguém fez a sua parte, ótimo. O problema não é mais dela. Agora, numa equipe, a história é outra. O sucesso é de todo mundo e o fracasso também. A responsabilidade é compartilhada, o resultado é coletivo. Essa é a grande virada de chave. Essa tabela aqui, gente, é ouro puro para a hora da revisão. Olha só a última linha, essência. O grupo tem coesão, beleza, mas a equipe vai além. Ela tem coesão e sinergia. Pode acreditar, a FGV é capaz de montar uma questão inteira só em cima dessa diferença. Anota isso aí.
E para a gente fechar esta primeira parte, a frase que resume absolutamente tudo. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Se isso ficou claro, a gente já está na frente de um monte de gente. Beleza, agora que a base está bem sólida, vamos para a segunda parte. O que é que faz um grupo ser realmente eficiente? É aqui que entram os conceitos-chave que são figurinha carimbada nas provas da FGV. Primeiro, a coesão. Pensa na coesão como a liga do grupo, sabe? A cola, a vontade de estar junto. É o que faz um time de futebol, por exemplo, lutar um pelo outro mesmo quando o jogo está super difícil. Sem coesão, qualquer probleminha já faz o grupo se desmontar. E agora, a tal da sinergia, que é o conceito preferido da FGV para esse tema. É aquela mágica do 2 mais 2 é igual a 5. É quando os talentos de cada um se combinam de um jeito que o resultado final é, nossa, muito maior do que a soma do que cada um faria sozinho. Uma banda de rock é o exemplo perfeito. A música que eles criam juntos é algo que, sozinhos, nenhum deles conseguiria fazer. Mas, muito cuidado aqui. O pensamento grupal, ou groupthink, é o lado sombrio da coisa. É o que acontece quando o grupo fica tão focado em concordar e manter a harmonia que ninguém mais tem coragem de discordar, mesmo que a decisão seja péssima. A FGV adora apresentar cenários em que isso acontece, então olho vivo. E a eficiência de um grupo também depende da estrutura dele, claro. Tamanho é importante, sim. Grupos muito grandes acabam se dispersando e grupos muito pequenos podem não ter diversidade de ideias. A FGV pode muito bem apresentar um caso prático e pedir uma análise de como esses fatores estão atrapalhando ou ajudando o desempenho. Certo, agora vamos colocar o foco numa figura central, o gestor. E quando a FGV fala de gestor, pode apostar que ela está pensando nos papéis de Mintzberg. Vamos ver como isso tudo se encaixa na dinâmica das equipes e na hora de resolver conflitos. Então, aqui estão os papéis decisórios de Mintzberg. O esquema da FGV é o seguinte. Ela apresenta uma situação e pergunta, nesse caso, o gerente agiu como o quê? Empreendedor, solucionador de conflitos, alocador de recursos ou negociador? É preciso saber diferenciar. Por exemplo, quando o gerente dá o ok para um projeto novo, ele está atuando no papel de empreendedor. Simples assim. E de todos esses papéis, o de solucionador de conflitos é a ponte perfeita para o nosso próximo assunto. Porque, vamos ser sinceros, onde tem gente trabalhando junto, tem potencial para dar conflito. É normal. E a principal ferramenta para a gente gerenciar esses conflitos é a negociação. Então, bora ver como a FGV costuma cobrar as diferentes estratégias. Basicamente, na negociação, existem dois grandes caminhos. Um é o distributivo, o famoso ganha-perde. Imagina dividir uma pizza. Se uma pessoa pega um pedaço maior, a outra, inevitavelmente, fica com o menor. O outro caminho é o integrativo, o ganha-ganha, que é quando o pessoal tenta encontrar um jeito de aumentar o tamanho da pizza para todo mundo sair satisfeito. E essa tabela aqui resume tudo o que a gente precisa saber. Dá uma olhada na linha relacionamento. A negociação distributiva está focada no curto prazo, em resolver logo aquilo. Já a integrativa quer construir relações de longo prazo. A FGV pode dar um exemplo e pedir exatamente para identificar o tipo de negociação com base nessas características. E chegamos a uma visão que a FGV valoriza bastante. A de que o líder moderno não é um juiz que bate o martelo e dá a sentença. Não, ele é um facilitador. A função dele é criar um ambiente seguro para que as partes envolvidas possam conversar e juntas encontrar uma solução. E essa solução, por ter sido construída a 4, 6, 8 mãos, tem uma chance muito maior de ser respeitada e de durar. Então, para a gente fechar, fica a pergunta que amarra tudo o que a gente viu. Entender a diferença entre grupo e equipe muda o jeito de resolver um conflito? Com certeza. Num grupo, talvez uma solução mais individualizada resolva. Já numa equipe, onde a responsabilidade é de todo mundo, a solução tem que ser coletiva, tem que ser integrativa. Pensar nisso não só prepara para a prova, mas prepara para os desafios reais da vida profissional.